Olá, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, podcast sobre sociologia e ciência política, divulgação científica. Eu sou o Alessandro, estou novamente acompanhado do meu parceiro de guerra aqui, Luiz Domingos. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Ale? Saudações a todos e todas. Pro episódio de hoje, né, Luiz, foi uma longa discussão sobre o que seria. A gente grava no sábado, que antecede o Dia das Mães, vocês que estão nos ouvindo na terça-feira aí, e gostaríamos muito, pensamos muito sobre sobre o que nós falaríamos no dia de hoje, tendo em vista o Dia das Mães, né? Teve uma coincidência também. Eu tava pedindo sugestões de temas para várias pessoas e pedi para minha mãe, e ela falou, tem que falar alguma coisa sobre a luta das mulheres no Dia das Mães e tal. E aí você chegou e falou, vamos fazer da Marianne Weber? E aí eu falei, junto as duas coisas, então já antecipei o episódio, né? Isso. O episódio utiliza um capítulo de um livro que saiu agora, recentemente, do Celso Castro, chamado Além do Cânone, para ampliar as fronteiras e a diversidade das ciências sociais, pela editora da Fundação Getúlio Vargas, que é um livro que tem 14 textos inéditos de mulheres, de autores não ocidentais, asiáticos ou africanos negros. Para quem não conhece o livro, uma recomendação nossa, um livro muito bem escrito, muito bem elaborado. Os textos são bem escolhidos, né? Os capítulos desses autores são muito bem escolhidos, em geral não são difíceis ou longos, então vale muito a pena procurar o conteúdo desse novo material. E para falar sobre Marianne Weber, a tarefa não foi fácil, na verdade foi um daqueles episódios mais difíceis para elaborar o roteiro, né, Luiz? E a gente chama por isso a participação da professora Júlia Vieira da Mata, da Universidade Federal de Ouro Preto, que é especialista no tema e vai nos auxiliar em alguns casos aqui, tá bom? Continue com a gente, pessoal. Eu queria começar com uma imagem, para que a gente possa fixar um pouco o problema que a Marianne enfrenta na teoria dela. Tem um filme de 2019, chamado A Vida Invisível, do Karim Arnous, que é um filmaço, um dos melhores filmes que eu assisti recentemente. E lá pelas tantas do filme tem uma cena na qual uma mulher, uma esposa, lá por meados dos anos 50, no Rio de Janeiro, ela era uma pianista muito talentosa e teve que interromper a trajetória de pianista em função do casamento. Mas ainda assim ela lutou contra as dificuldades impostas pelo casamento para tentar continuar tocando piano e passa numa prova para a qual ela teria que começar a se dedicar mais para um conservatório. E o marido dela começa a oferecer os obstáculos, as implicâncias com a decisão dela. E aí, pensem nessa cena, uma mulher com uma capacidade artística impressionante que vai perdendo a oportunidade e o seu direito e a sua liberdade de desenvolver uma coisa pela qual ela era apaixonada em função do casamento. Essa é uma realidade muito frequente em tudo que a gente olha nas relações matrimoniais, mas esse é o tema-chave, o tema central da obra da Marianne Weber, né? Bom, a gente pode separar, então, a vida dela, a biografia dela na vida pessoal e a vida acadêmica. Do ponto de vista pessoal, a Marianne Weber tem esse nome, né? Depois do casamento com o célebre autor Max Weber, mas o nome dela de nascimento é Marianne Schnitger, nasceu em 1870, se casou com o Max Weber em 1893, né, aos 23 anos, e no meio da sua vida ali, a irmã do Max Weber cometeu um suicídio e deixou 4 sobrinhas órfãs que o casal opta por adotar. Logo depois disso, poucos anos, eu acho que nem chegou a completar 2 anos depois disso, o próprio Max Weber morre, falece, vítima de uma pneumonia. Então, o restante de sua vida, né, a Marianne Weber, agora a Marianne Weber, dedicaria a sua vida à vida acadêmica e também às 4 sobrinhas do Max. Além do aspecto pessoal, ela teve uma vida intelectual e política muito ativa, muito rica, né? Ela não teve formação secundária, inclusive porque acho que havia algumas proibições legais para que as mulheres estudassem, mas ela frequentou muitos seminários em Freiburg, em Heidelberg, enquanto o Weber ia desenvolvendo a carreira acadêmica de dar aula nessas universidades. Eles tinham um programa que buscava qualificar, um curso, né, uma espécie de curso qualificatório para mulheres, específicos para mulheres, implementado na universidade, que era dirigido pelo Max Weber e pela Marianne Weber. Legal. E além disso, ela também atuou
além de ter, portanto, participar de seminários, escrever sobre e dialogar com grandes nomes, com grandes autores da época, autoras, ela, portanto, sempre teve uma vida envolvida nos círculos intelectuais alemães. Mas, além disso, ela ajudou a fundar e gerir, né, liderar a Federação das Associações de Mulheres Alemãs, a sigla comum lá na Alemanha é BDF, e ela, inclusive, foi presidente dessa federação em 1919, e depois ela foi a primeira mulher eleita para um parlamento, o Parlamento Estadual de Baden, na Alemanha, e pelo Partido Social Democrata Alemão, o grande, famoso partido da centro-esquerda alemã, da qual ela também foi secretária-geral. Então, além disso, essa federação tinha a atuação de ajudar uma assessoria jurídica a mulheres carentes, né? Então tinha um trabalho social também, e ela finalmente escreveu 9 livros e mais de 70 artigos, sendo a obra mais importante dela Esposa e Mãe no Desenvolvimento do Direito, ou no Desenvolvimento Jurídico, dependendo da tradução, que é de 1907, um livro de mais de 600 páginas. Ela tem uma série de outras obras que são referenciadas no livro que a gente mencionou, enfim. A Marianne Weber, ela nasceu então em 1870 e vai falecer em 1954, portanto ela viveu durante a época do nazismo, e diz ela em entrevista para o Howard Becker, essa entrevista é bem bacana, entrevista eu acho que é de 45, logo após o final da guerra, ela relata que durante o período do nazismo, os grupos de estudo, né, todas as atividades acadêmicas acabaram sendo extintas, né, assim como o movimento feminista, liderado por ela, e ela acaba se dedicando para temas que lidavam mais ou menos com política, com sociologia, mas de forma meio escondida, velada. Né? Então ela falava muito sobre religião, sobre arte, tentando dar uma pincelada sobre esses temas, algo mais ou menos parecido com o que aconteceu no Brasil também durante a ditadura militar. Né? E a Marianne Weber, por fim, ela acabou se tornando mais famosa, a gente vai falar mais sobre esse problema, né? Mas muito famosa pela obra que ela fez de biografia do Max Weber logo após o falecimento dele, e pela organização de alguns livros, do livro Economia e Sociedade, que na verdade é uma das obras mais importantes da sociologia. Para quem não conhece Economia e Sociedade do Max Weber, é uma grande coleção, uma grande coleção de conceitos, descrições detalhadas de conceitos. Não é uma linha argumentativa muito linear, mas é um grande dicionário de sociologia para quem busca compreender aspectos básicos. Ela organizou uma série de manuscritos dele, que ele planejava publicar, mas tinha lacunas. É importante destacar que, como a morte do Weber foi um pouco abrupta, né, parte do conteúdo de Economia e Sociedade não foi terminado. Então, além dela organizar os manuscritos, ela também conectou, deu ordem e complementou algumas partes da obra, que só foi possível porque ela tinha uma intensa e uma estreita interlocução intelectual a vida inteira com o Weber, com Max Weber. Portanto, dá para se dizer que ela é coautora, em alguma medida, desse grande livro. Né? Não apenas organizadora do livro, né? Bom, então, com isso a gente fecha o bloco sobre a biografia da Marianne Weber. Vamos tentar fazer essa tarefa árdua que é falar sobre a obra dela no próximo bloco. Continue com a gente. Bom, para a gente começar a entender o pensamento da autora, da Marianne Weber, vamos escutar a professora Gilly Vieira da Mata, que tem uma tese de doutorado a respeito da obra e da vida da Marianne Weber, é professora na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto. Nós perguntamos para a professora Gilly qual que é o grande legado da Marianne Weber. E aí vamos ouvi-la, e quando ela usa a expressão cânone, entendam que o cânone da sociologia diz respeito aos principais autores e obras que modelam a área, modelam todo o pensamento sociológico, portanto são aqueles que dão fundamento para a nossa disciplina. Então vamos ao áudio da professora. O maior legado de Marianne Weber é a organização dos escritos do marido, Max Weber. Sem esse seu trabalho dedicado, muito dificilmente a sociologia de Marx teria se consolidado enquanto parte do cânone. Teoricamente, eu tenho defendido a importância de seu trabalho para a visibilidade do direito na sua análise histórica, sociológica, da condição da esposa e mãe na sociedade moderna. A perspectiva tem conquistado a atenção à medida que o direito recobra seu lugar na análise sociológica, menos enquanto coerção
e mais enquanto vetor cultural, essencial para a garantia e fomento da coexistência das liberdades. Além disso, a curiosidade quanto à presença das mulheres na produção do conhecimento sociológico também tem impulsionado a criação de oportunidades para a discussão de suas premissas. Não é diferente no Brasil. No entanto, o devido reconhecimento só virá caso o instrumental que Mariânia nos oferece se prove útil para discutirmos e analisarmos as questões que nos afligem no presente. Nesse sentido, há muito que avançar, uma vez que é preciso conhecer o argumento da autora para além das curiosidades sobre a vida dela e da sua condição enquanto pioneira da sociologia. Eu entendo que também seja necessário reconhecer a dignidade do trabalho de produção da história da disciplina, sem o qual não teríamos notícia do trabalho de Mariânia, de outras percursoras da sociologia e das perspectivas ignoradas ou combatidas à medida que se constrói e se mantém o cânone. Assim como o relato da professora, né, vocês vão ver, então, um foco da Marianne Weber na instituição casamento, e pela essa análise da instituição casamento, instituição social casamento, a Marianne Weber vai tirar parte das suas conclusões sobre a sociedade, sobre o problema envolvendo a autoridade ou a falta de autoridade e a falta de autonomia das mulheres na sociedade. Deixa eu te interromper um pouquinho, mas ela é reconhecida pelos comentadores, etc., por ser uma especialista naquilo que hoje a gente chama de sociologia do direito, né? Que a gente vai falar um pouco, mas antes disso ela também tem uma discussão sobre a relação entre desenvolvimento da religião e a história da sociedade moderna para entender o casamento tal como existia na época dela, na virada do século XIX para o século XX. Então, ela vai falar sobre autoridade e autonomia como algo do mundo masculino, né? Principalmente são dois conceitos que ela levanta para dizer como a sociedade nossa patriarcal possui leis criadas pelos homens e que resultado disso são leis que sempre, de alguma forma, diminuem o poder da autonomia das mulheres em nossa sociedade. Então, pelo casamento, pelo desenvolvimento do casamento, ela vai construir a sua narrativa. Vai dizer ela que o princípio disso tudo, da mulher como uma espécie de propriedade masculina, vem do que ela chama de patriarcalismo primitivo, ou seja, do direito daquele que é mais forte fisicamente, em primeiro de tudo. Então, em quase todas as sociedades do mundo, a Marianne vai sustentar que as mulheres acabam sendo dominadas pelos homens nessa instituição social. Num dado momento histórico. Isso, né? Exatamente. E aí a coisa evolui, como é que é? O desenvolvimento histórico, então, do casamento, ele passa por diversas fases que ela vai narrando no seu capítulo. Durante a sociedade grega e romana, pela primeira vez se oficializa a monogamia, né? Ou seja, só era permitido filhos legítimos de uma única mulher. Existia uma espécie de problema com os homens tendo várias mulheres em vários tipos de sociedades, mas a ideia de monogamia já estava presente em diversas outras sociedades há muito tempo atrás, mas só na Grécia e em Roma a gente vê uma oficialização disso. Depois, com o tempo, com o desenvolvimento do cristianismo, principalmente da instituição religiosa cristã, a gente tem na Bíblia, principalmente na parte do apóstolo Paulo, ela cita muito o apóstolo Paulo. E ela tem uma característica nos escritos, Luiz, que ela demonstra um pouco de juízos de valores. Irritação. Então ela apresenta como ela acha irregular e como ela não gosta daquilo que o apóstolo Paulo escreve na Bíblia. Mas em Carta de Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo traz uma série de regras de comportamento e de submissão feminina, né? Ela até cita a seguinte máxima, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a submissão total feminina permanece viva nas sociedades cristãs da Idade Média, e isso vai se desenvolvendo até mais ou menos o século XVIII, quando aí sim, com influência do iluminismo, com influência dos lemas da Revolução Francesa, o ser humano passa a pensar o seu papel não só diante de Deus, mas também através da sua própria razão pessoal. Aí sim as mulheres também começam a transitar de uma submissão em relação aos homens para uma submissão à sua própria consciência. Certo. Nesse contexto,
O casamento passa a ser entendido como uma espécie de troca, um contrato entre homens e mulheres, ainda que se entenda que nesse contrato a mulher é submissa ao homem, faz parte da escolha dela a submissão ao homem. Deixa eu te interromper, se eu entendi correto, inclusive lendo um texto da professora Júlia, que nós consultamos, o ideal, a filosofia iluminista, sobretudo Kant, vai estabelecer que se um indivíduo tem o direito de se autodeterminar pela sua razão, portanto ele é livre, isso é inalienável de todos, indistintamente se for homem ou mulher, então todos são, vamos dizer, no estado de natureza, vou usar a expressão, todos são a priori iguais e livres entre si. Só que o Kant, ele dá um overlap, ele dá uma sacanagem, ele fala assim, mas se a mulher casa, ela abdica de parte da sua liberdade. E aí, como é de costume em grandes autores da sociologia, né, no Durkheim, no Weber, no Marx, ela vai trazer elementos de como a modernidade afeta a instituição social que é o casamento. Então é a partir desse momento, desse novo contexto da modernidade, de países industrializados, que a Marianne Weber vai ver um crescimento da independência e do individualismo das mulheres, fundamentado também no mercado de trabalho. As mulheres estão saindo de casa, elas não estão mais submissas dentro de casa ao homem. Então, devido a essa modernidade, uma corrente muito forte de individualização e de autoconsciência de si mesmo, as coisas começam a mudar. Além disso, ela tem uma linha de evolução que ela vai contando assim. Ela fala, com o advento da fábrica e da urbanização, as mulheres vão começar a sair para trabalhar, ou parcial ou integralmente. Portanto, elas têm maior independência econômica, social e, eventualmente, né, nos casos quando as mulheres podiam estudar, intelectual. Mas essa libertação das mulheres continuava sendo parcial justamente porque o casamento reinstalava uma série de arbítrios dos homens sobre as mulheres. Por isso que a preocupação dela é com a instituição casamento e os seus aspectos jurídicos e legais. Exatamente. Né? E vai dizer ela, por fim, né? Ela tem momentos que parece que está falando com a atualidade. Algo que me chama a atenção é que durante todo o seu capítulo não existe a palavra machismo. Ela sempre trata com patriarcalismo, né, do casamento. Então, a Marianne Weber tem alguns momentos que ela parece que, na parte final do texto, parece que ela traz, na verdade, um manifesto feminista contra o casamento patriarcal. E, além do mais, ela vai, nessa questão de problematizar os elementos jurídicos da instituição casamento na Alemanha, ela vai mostrando ao longo da obra que, mesmo que, por exemplo, já tenha se dado no Código, por exemplo, Civil alemão, a ideia de que os cônjuges, os gêneros são iguais no casamento, portanto que a mulher desfruta de uma certa autonomia, quando se define as responsabilidades com relação ao filho, a mulher nunca tem a mesma igualdade que o homem. Então, ela faz a crítica da contradição da lei. A lei estabelece que a mulher é igual ao homem no casamento, mas quando se trata de resolver problemas como... Quando dá um empate, o homem quer uma coisa, a mulher quer outra, quem decide é o homem. Ou como representar o filho na justiça, por exemplo, se tem alguma questão legal. Ou questões patrimoniais. Tudo isso, quem decide, no final das contas, continua sendo homem. Então, ela está já denunciando a contradição interna do próprio Código Civil alemão. Outra coisa que me chama a atenção é como a Marianne Weber ela utiliza uma estratégia que também está presente na obra do seu marido Max Weber, né? Que é partir de leituras de livros religiosos e dali tirar conclusões sobre as transformações da instituição. Né? Então isso é extremamente interessante, porque você pega ali, sua coleta de dados está ali presente nos livros religiosos. E para fechar esse bloco, eu gostaria de encerrar com mais uma pergunta para a professora Júlia Vieira da Mata, quem está acompanhando, nossa referência aqui na autora, na Marianne Weber, no Brasil. E com a seguinte pergunta, professora: qual que é a posição da Marianne Weber no interior do debate feminista da Liga das Mulheres Alemãs do qual ela participava? A gente sabe que existiam grupos próximos ao socialismo, grupos a uma nova ética da sexualidade. Qual que é a posição da Marianne dentro desse contexto, se a professora puder esclarecer para a gente encerrar o segundo bloco? Quanto à identificação do potencial do instrumental de um autor e o contexto de concorrência entre alternativas que anima a produção do conhecimento sociológico, a gente pode dizer que Marianne nos oferece uma preciosa oportunidade de reflexão
quanto aos usos e efeitos práticos das teorias. Enquanto ativista do movimento feminino alemão, Marianne optou por uma estratégia de luta via direito, fiel à concepção das primeiras defensoras dos direitos das mulheres. Foi considerada burguesa por causa disso, reformista, porque cética em relação à posição revolucionária, convicta da qualidade do direito enquanto ferramenta para a manutenção da ordem do capital e do moralismo tradicionalista de fundo religioso. Dentro do movimento à época, essas três perspectivas eram debatidas à medida que se buscava o traçado mais claro da estratégia do movimento. Marianne optou por lutar junto ao parlamento, na Constituinte, pela reforma do Código Civil alemão de 1900. Outras alas do movimento preferiram a luta pela liberação sexual, o que necessariamente passava pela crítica ao casamento civil, e mesmo a luta nos termos socialistas, o que necessariamente passava pela convicção quanto à necessidade e mesmo possibilidade de retorno do matriarcado. O que as três perspectivas têm em comum é a preocupação com as estratégias do patriarcado para justificar e mesmo impor a submissão do feminino. Mas cada uma das perspectivas compreendia a luta contra o patriarcado de maneira específica, via liberação sexual, via revolução em nome das mulheres trabalhadoras, ou via reforma do direito, de forma a fazer uso desse instrumento de proteção individual contra arbitrariedades. A história registra claramente o ranking das perspectivas, e a proposta de Marianne definitivamente não logrou ocupar seja o primeiro, seja o segundo lugar. As perspectivas revolucionária e libertária têm em comum a desconfiança em relação ao direito, uma desconfiança que Marianne modera, à medida que estuda e explica a importância do direito na proteção da mulher contra o arbítrio do patriarca. O direito coloca limites ao poder do marido e pai, favorecendo a autonomia e a dignidade da esposa e mãe. Essa é a tese de Marianne Weber em 1907. Então, para a gente encerrar da forma de sempre aqui, Luiz, vou fazer uma pergunta, vou ler uma pergunta bacana para você, pode ser? Certo. Você acha maldito, quão maldito é, né? Já que eu estou partindo do pressuposto que já é, mas eu quero saber sua resposta, quão maldito é o silenciamento de autoras mulheres? Tremendo, né? Pesadamente maldito. O silenciamento é algo muito forte ainda hoje. Foi responsável por deixar muitas grandes autoras num limbo, que a descoberta tardia delas é uma forma precária de fazer justiça ao trabalho que inúmeras autoras fizeram, como o próprio livro contém outras, que nós vamos mencionar em futuros episódios. No caso da Marianne, um pouco pior, porque ela sempre foi colocada sob a sombra do Max, né? Como se ela fosse uma intelectual, mas por causa do Max, ou secundária em relação ao Max, ela sempre foi vista, a sua identidade nunca foi dela, né? A identidade nunca foi dela. Isso é uma grande sacanagem com a obra dela. Depois que a gente lê, tem um diálogo forte com o Weber, com o marido, mas tem ideias próprias, inclusive divergências, inclusive críticas dela ao Weber, né? Sim. E a gente, esse desconhecimento pelo qual nós passamos na nossa graduação é um dos desafios das ciências sociais de hoje, né? De fazer com que esse desconhecimento não aconteça. Basta a gente pegar qualquer ementa sobre teoria política e dificilmente a gente vai encontrar alguma autora ali presente, né? Eu não estou lembrando de nenhuma, na verdade, no caso de estudos sobre ciência política e sociologia, nunca na parte da teoria mesmo, né? Que é onde está... Eu acho que hoje eu vi que tem cursos com módulos e textos sobre ela e dela. Mas isso é uma coisa recentíssima, né? Quem se formou na década passada, retrasada, que é o meu caso. Bom, foi um pouco essa a tarefa nossa com esse episódio, né? Em homenagem à minha mãe, eu vou falar um relato meu, o que eu pensei enquanto a gente estava preparando esse capítulo. A minha mãe, no começo do casamento dela com meu pai, o meu pai não queria que ela trabalhasse. Não queria que ela trabalhasse de jeito nenhum, né? O que não tem nada a ver mais com a minha família, como ela está configurada hoje. Porque minha mãe, depois de um tempo, se rebelou contra a decisão do meu pai,
Minha mãe que é uma feminista de carteirinha, não de carteirinha do movimento político, mas pelas suas convicções, apesar de sofrer, obviamente, com os problemas que o machismo impõe a ela, ela foi prestar um concurso escondido do meu pai, passou, assumiu, hoje está aposentada, já tranquila, mas nunca, mesmo contra a decisão do meu pai, ela foi lá e participou desse processo seletivo. Eu fiquei pensando no passado, como seria se minha mãe estivesse 100 anos atrás e isso não poderia ocorrer, né? E além disso, não poderia, ela teve a vantagem do crescimento da luta das mulheres e um pouco de libertação das mulheres, né? E essa história da tua mãe volta com a cena inicial do podcast do filme A Vida Invisível, porque a pianista que estava sendo tolhida, que estava sendo lascada pelo marido, ela estava fazendo toda a seleção, todo o treinamento dela no conservatório, que era um grande conservatório, acho que no Rio de Janeiro, tudo escondido. Né? Então, essa coisa... E isso está no final... A gente não vai ler para não dar spoiler, mas está no final do capítulo da obra da Marianne Weber, no qual nós mencionamos na referência bibliográfica, dentro do livro Além do Cânone, no qual ela faz uma espécie de manifesto em favor da liberdade das mulheres. É sensacional. E olha que coisa engraçada. Para encerrar aqui, quando eu quis escolher a minha profissão, meu pai não foi muito a favor, porque ele nem sabia do que se tratava ciências sociais. Ele falou, que é ciências sociais? Isso aí fabrica o quê? E minha mãe apoiou a minha decisão. Então, se minha mãe não tivesse a força que ela tem dentro da instituição família, o casamento, hoje, eu não estaria aqui gravando sobre isso, talvez eu poderia estar em alguma fábrica. Então, esse é um agradecimento a todas as mães que estão nos ouvindo, todas as mulheres que estão nos ouvindo. Um abraço a todas as mães, um beijo, em particular às nossas, e é isso. É isso, pessoal. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.